E vamos aqui ver o X-Men Evolution do nosso querido amigo Clark. Eu espero que não fique tão ruim assim, né? Mas. Espero que o áudio esteja bom. Que esteja pegando o áudio do. Da. Como fala? Do vídeo, porque eu perdi 3 horas de live de react por causa da minha burrice extrema que o OBS não tava pegando o som do Opera. Cara, 3 horas de react perdido foi foda. Ainda bem que já tem um batalhão aqui pra fazer live de react. Mercenário. Antes de começarmos esse vídeo, eu queria dizer algumas coisas e vou tentar dizê-las o mais rápido possível para não atrapalhar o entretenimento de ninguém. Bom, a ideia desse canal é sempre postar séries, filmes, sagas, os caras 4 em um vídeo. Ou seja, não gosto de dividir as coisas, então me esforço pra caramba pra sempre fazer tudo em uma parte. E com esse vídeo em específico, X-Men Evolution, meu amigo, eu fiz de tudo pra conseguir postar em uma só parte. E sim, o vídeo está completo, porém quer dizer, essa querida plataforma meio esquisita chamada YouTube, que eu adoro tanto, por algum motivo não deixa eu postar o vídeo completo. Ele me enche de direitos autorais, coisa que enche muito meu saco aqui nessa plataforma. Então vou fazer o seguinte, nesse caso vou ter que burlar a plataforma porque o sistema é foda. Então vou postar a primeira parte hoje, mas como a segunda já tá pronta e o intuito do canal é geralmente postar as coisas em um vídeo, e solta a outra parte rapidamente, talvez até hoje, amanhã, depois de amanhã, não sei. YouTube, pau não sei o que quer dizer. Feliz Natal, feliz Que Ano Novo, isso? etc. Seguimos, o sistema é foda. Oi, O você está no Xbox. comercial de PC Game Pass. Quer novos jogos no primeiro dia? Ótimo, nós temos. Hoje, nesse canal, X-Men Evolution, versão brasileira Van Maher. um desenho que explora muito bem todos os seus personagens, com episódios marcantes e o mais importante Uma coisa de que tudo. tá. O Logan. Eu gosto muito do Logan, essa versão que o Logan não é. Não é um talarico do caralho. O Logan é tipo uma figura paterna da rapaziada. Eu acho muito. Uma decisão muito feliz de deixar todo mundo, tipo, ser meio que um anime, um desenho escolar, tá ligado? Eu acho que foi uma decisão muito boa deixar. Porque, tipo, se eu não me engano, o X-Men original, eu acho que a Jean e o Scott já eram adultos, se eu não me engano, os jovens adultos. É que eles são adolescentes. Então, tipo, eu acho que a maioria dos X-Men serem adolescentes, irem pra escola, e tipo, Logan, Tempestade e o Professor Xavier ter essas figuras paternas e maternas, muito bom, tá? X-Men Evolution é muito bom. Tem uma abertura bolada que todo mundo lembra de ver almoçando, tipo Super Choque. E eu estou almoçando, tá? De Super Choque, te deixo o resumo aí em cima. Seguimos. Nossa história começa na escola de Bayview High, onde tá rolando o campeonato de futebol americano, e lógico, é também nesse lugar onde a maioria dos nossos heróis estudam, e já lhes aproveito para apresentar esses simpáticos personagens que nos acompanharão durante essa simpática história. E esses são Scott Summers, mais Ciclope. conhecido como Ciclope, como o cara mais sério e certinho dos X-Men, que usa essa Juliette bolada aí para controlar seus poderes de visão raio laser ou algo assim, não sei. Jean Grey, como uma das mutantes mais belas e mais poderosas dos X-Men, com poderes como telepatia, telecinese e entre outros. Logan, o Wolverine, como Logan, Wolverine. Tempestade, como uma espécie de bruxa do tempo dos X-Men que usa esse poder para controlar o clima, podendo criar diversas alterações climáticas, incluindo tempestades. Faz sentido. Faz muito sentido. Groucho, como um dos vilões mais recorrentes da série, que tem poderes de sapo. Não de se transformar em sapo, mas as habilidades de sapo. Que personagem esquisito. E por último, mas não menos importante, Professor Xavier, como careca cadeirante, fundador do Instituto para Jovens Superdotados, onde os X-Men vivem. E ele tem poderes como ler mentes, telepatias, controlar mentes, enfim. Esse é o velho que sabe muito. Por enquanto só, e seguimos. A história vai pra frente mesmo quando o Groucho começa a roubar umas carteiras, e por isso se envolve numa confusão com os valentões da escola que vão tirar satisfações com o Groucho. E quando estão prestes a moer o cara na porrada, o Ciclope aparece pra tentar acalmar a situação. Que tal a gente resolver pacificamente? Os valentões não estão nem um pouco a fim de seguir o conselho do Ciclope, e então ao invés de tudo se resolver, começa uma confusão maior ainda entre os personagens. Putaria. No meio da briga, o Groucho foge, e no final de tudo, os óculos do Ciclope caem, o que causa uma puta de uma explosão na escola.
Boas notícias, ninguém se feriu gravemente e o professor Xavier logo chega para manipular as mentes dos envolvidos, fazendo com que a culpa da explosão não caia no colo do Ciclope. E deixando essa trama um pouco de lado, o professor Xavier e a Tempestade vão buscar o novo membro dos X-Men que tinha chegado da Alemanha há algumas horas atrás. Esse novo X-Men é Kurt Wagner, mais conhecido como Noturno, um carinha com aparência meio parecida aos naves de Avatar, tem poderes de teletransporte e é um personagem legal pra caramba, inclusive. Além do Noturno, Peraí. tem poderes O Noturno é o personagem mais divertido, mais engraçado da... Meu personagem favorito de X-Men Evolution, tá? Pra mim, os episódios do Noturno são os melhores que tem. Ele com a namorada, ele preso em outra dimensão. Outra dimensão! Então, tipo, pra mim, o Noturno é top 10 poderes também de teletransporte. Muito bom. E ele fazendo lá o episódio lá da... Alice Negra encontrou uma amiga nos sonhos dela. Aí a menina tá lá na caverna lá embaixo. Aí ele fala assim pro Noturno, não tem como se teletransportar lá? Eu não sei onde é lá. Eu não sei. Eu acho muito engraçado todo o esquema dele ser esse adolescente engraçadão, palhação da turma. Eu gosto do Noturno. Que é time Noturno, tá ligado? teletransporte e é um personagem legal pra caramba, inclusive. Além do Noturno, quem também quase entra para os X-Men é o Groxo, sim, o menino sapo ladrão de carteira que comia calango quando era menino, que não demonstra muito interesse nisso por estar envolvido com outros negócios. E que negócios são esses, se pergunta você? Te respondo agora. Basicamente aquela confusão que tinha rolado no colégio Bayview High anteriormente fez com que a diretora da escola chamasse o Groxo para bater um papo e envolvê-lo em seu novo projeto. Diretora essa que na verdade lhes revela o que não é a diretora. Na real ela é nada mais nada menos de nada mais que Mística, uma vilã bem conhecida nos quadrinhos e nos filmes dos X-Men, que por algum motivo está disfarçada de diretora e que a comando do Magneto, outro vilão foda e conhecidíssimos para os fãs dos filmes e das HQs, querem acabar com os mutantes e com o Instituto do Professor Xavier, obrigando assim o Groxo a participar. Por motivos. Não tem motivo nenhum deles querer isso. Só querer acabar com o Xavier. Participar dessa confusão toda. E sem tempo para mais, porque lembra que eu disse que ainda conheceríamos outros personagens que também acompanharíamos durante essa simpática história? Bom, a primeira temporada dessa série serve basicamente para isso, para introduzir novos personagens. Então, sem mais enrolações, vamos conhecer essa galera aí. Aqui conhecemos Kitty Pryde, uma adolescente meio chatinha que sofre bullying na escola e que logo começa a demonstrar seus poderes. A Kitty pode basicamente se tornar intangível, podendo atravessar qualquer tipo de coisa, incluindo paredes, o teto, o chão, enfim, qualquer tipo de coisa mesmo. E lógico, inicialmente, nem Kitty nem seus pais aceitam que a garota agora tem poderes e tentam seguir com a vida como se nada tivesse acontecendo, porém, logo o professor Xavier descobre os poderes e a localização da Kitty através do seu computador ultra tecnológico que aqui os personagens chamam de cérebro. O professor então, junto a Jean, pega um avião rumo à casa da Kitty e conversa com os pais da garota sobre uma possível entrada da menina para os X-Men. E em paralelo a isso, a Kitty conhece na escola o Avalanche, um garoto meio rebelde que também tem poderes e quando conhece a Kitty diz: caraca mano, finalmente achei alguém que também tem poderes, se eu e você nos juntarmos seremos imbatíveis. Melhor casal, tá? Best casal dos desenhos. Mas como Kitty está muito confusa sobre seus poderes, não dá ouvidos ao Avalanche e a conversa se encerra ali mesmo. Mas calma, o Mano Avalanche ainda tem um plano. Pode correr, mas não pode se esconder. Porque eu, o Avalanche, vou te encontrar. Se você tá pensando em criar seus próprios jogos, eu te recomendo o curso Noni Class, que é simplesmente... O adolescente tá no auge da da texto dele, mano. Quem também chega pra conversar com a Kitty é a Jean, que depois de ter conversado e convencido os pais da menina, a Jean agora tenta convencer a Kitty a entrar para os X-Men. Porém, repito, Kitty ainda tá confusa sobre seus poderes e recusa essa ideia também. O Avalanche então vê a conversa da Kitty com a Jean e tenta conversar com ela novamente. E apesar da Kitty não estar muito a fim de papo, o Avalanche insiste na conversa e diz que se ela se aproximar dele, ele pode ensinar a Kitty um jeito de controlar seus poderes. E a Kitty, como tá muito interessada nisso, começa a treinar
com o Avalanche. E em um desses treinamentos, os dois aleatoriamente vão parar na sala do diretor da escola que eles estudam. E aqui sim, a Kitty descobre que na verdade o Avalanche é um interesseiro que só se aproximou dela para tirar proveito próprio dos poderes da Kitty e conseguir alterar algumas de suas notas no colégio. O cara é genial. A Kitty então fica de saco cheio, tenta impedir o Avalanche de alterar as notas, dá errado, mas com a ajuda de seus pais e da Jean, a Kitty consegue se livrar do Avalanche, que só de raiva usa seus poderes para literalmente destruir a diretoria e a escola toda. E apesar desse problema, Poder 10, tá? aparentemente 10. terminaram bem, inclusive a Kitty finalmente entra para os X-Men. Mas as coisas que iam bem começam a ir mal, porque no final desse mesmo episódio, a Mística recruta o Avalanche para a escola de Bayville High. E aparentemente, um novo grupo de vilões também está surgindo. Tenho muito que ensinar a você, Avalanche. As coisas seguem, quem também começa a demonstrar seus poderes é a Vampira, uma personagem meio dark e emo e uma das mais queridinhas pelo público, que em uma festa qualquer descobre seus Vampira Gótica é muito melhor que qualquer outra versão da Vampira, tá? Essa aí é a melhor de todas. poderes e a Vampira basicamente só de encostar em uma pessoa pode absorver tudo desse ser, incluindo memórias, habilidades, enfim, poder muito apelão inclusive. E isso acontece na festa, a Vampira fica muito assustada e logo foge dali. Rapidamente o professor Xavier percebe os poderes da Vampira, mas antes de qualquer ação dele e dos X-Men, a Mística já tinha mexido seus pauzinhos para recrutar a Vampira para o lado dos vilões. Então quando finalmente chega o momento dos X-Men tentarem recrutar a Vampira para o lado dos mocinhos, a Mística usa seus poderes para ter a aparência dos nossos heróis e colocar a Vampira contra a galera do bem. Então por agora ela não aceita entrar para a gangue dos X-Men, porém por outro lado a Vampira também é matriculada na escola de Bayville High, ou seja, fica mais próxima dos nossos vilões. E não percam as contas, por enquanto o grupo da galera do mal, além da Mística e do Magneto, contam com o Groxo, o Avalanche e agora a Vampira. Posso pressentir o perigo e o caos nessa rapaziada. Dessa vez quem entra para o grupo dos vilões é o Fred por Fred. As várias faces de mim. E um mutante que tem um pavio meio curto e diversos poderes como super Engraçado que o poder do Fred é gordo. Esse poder dele é ser gordo. força, resiliência muito além do comum e enfim. O Fred rapidamente chama a atenção da Mística e logo também é matriculado na escola de Bayville High, mas o problema é que por ser muito explosivo, o Fred tem muita capacidade para se enturmar e fazer amigos na escola. Então meio que por pena, a Jean fazendo caridade fica amiga do cara, os dois começam a conversar, porém ainda temos um problema, o Fred é muito grudento. E quando a Jean reclama disso pra ele, o Fred fica muito bolado e simplesmente sequestra a Jean Grey. Esse cara é um maníaco. No final de tudo, com a ajuda da Vampira, os X-Men conseguem resgatar a Jean e derrotar o Fred. E apesar de ter ajudado, a Vampira ainda está muito confusa sobre tudo e não entra para os X-Men, pelo menos por agora. As coisas seguem e a Tempestade decide dar uma pausa e prestigiar o jogo de basquete do seu sobrinho, o Evan, ou Spike, um personagem meio rebelde que também é muito maneiro, e o Spike tem uma rivalidade boba com o Pietro, mais conhecido como Mercúrio, um moleque meio babaca que coincidentemente também tem poderes de super velocidade. Então ele faz de tudo para ser melhor que o Spike em qualquer coisa e os dois Eu fico muito triste que essa rivalidade só começa nesse episódio e nunca mais é trazida à tona de novo. Muito triste. personagens são muito legais. O que importa mesmo é que no meio da partida de basquete, o Spike começa a demonstrar seus poderes que consistem em soltar estacas de madeira do corpo, por qualquer parte do corpo. A Tempestade então vê os poderes do Spike, seu sobrinho, e adivinha, tenta recrutá-lo para os X-Men. Porém, Spike não tá muito afim. Eu não vou pra um lar de aberrações. Agora, se me dão licença... Eu vou cagar. Depois dessa conversa nada agradável, o Spike sai de casa, arruma sua escola para tentar pegar um ladrãozinho de armários que vem roubando ele há tempos. E aqui sim, descobrimos que esse ladrão é nada mais, nada menos, nada mais que Mercúrio, que roubou o Spike só porque não tinha nada melhor pra fazer. E quando o Spike descobre isso, fica muito bolado, parte pra cima do Mercúrio, que foge, mas antes rouba outros armários e no final da discussão a polícia chega e como o Mercúrio já tinha fugido, a culpa dos roubos dos armários cai bem no colo do Spike só porque o cara é preto. Isso é racismo. E por isso é preso, e quando tudo parecia perdido, quem chega são os X-Men, que prometem que vão dar um jeito de fazer com que o Spike seja solto, desde que ele aceite entrar para a equipe. E o Spike então, com o objetivo Isso é chantagem, tá? do Mercúrio, dessa vez aceita o convite, e depois de muito treinamento, Spike finalmente encontra o Mercúrio de novo e dessa vez derrota o vilão. Porém, detalhe, para fazer isso, o Spike precisou da ajuda do Ciclope e da Jean, 3 contra 1 e foda-se. Aí não vale, né? Você descobre que na
na verdade quem tinha roubado os armários da escola era o Mercúrio. Então ele é preso, mas rapidamente é solto pelo Magneto, que foi pessoalmente recrutá-lo para o lado dos vilões. O mano tá com moral. Voltando a falar dos nossos heróis, a Vampira, mesmo não fazendo parte da equipe, sempre é chamada para treinamentos e convive bastante com os X-Men. Porém, ela tem muito medo de entrar na equipe de verdade, porque a Mística sempre dá um jeito de deixá-la contra os mocinhos. Isso muda quando em mais um passeio qualquer da escola, a Mística por algum motivo revela ao Ciclope e à Vampira que na verdade ela é do mal. Também revela que estava disfarçada de diretora esse tempo todo, parte pra cima dos nossos protagonistas que até tentam lutar, mas a vilã ganha meio na cagada e enfim. Depois da briga, Puta nossos cagada. heróis ficam sozinhos e sem esperança no meio do nada. E quando tudo parecia perdido, os dois são salvos pelo Professor Xavier. E depois de tudo o que aconteceu, a Vampira cai na real, vê que os X-Men na verdade eram do bem esse tempo todo, finalmente entra. Eu gosto muito dessa cena. Eu sempre achei muito engraçada. Vê que os X-Men, Tipo, na verdade, o Wolverine chama ela pra participar dos X-Men. Ela, se eu falar não, vocês vão me jogar do avião. Isso é muito engraçado. eram do bem esse tempo todo, finalmente entra para a equipe de vez. E agora que os mocinhos sabem que a diretora da escola de Bayville High na verdade era a Mística, o bicho vai pegar. No dia seguinte, a Referência. Mística decide colocar seu novo plano contra os X-Men em prática. Plano esse que consiste em liberar o irmão do Professor Xavier da prisão de segurança máxima e fazê-lo roubar o cérebro do Professor Xavier. Não, o cérebro real, o computador ultra tecnológico do Professor Xavier que pode fazer um montão de coisas. E esse suposto irmão do Professor Xavier é nada mais nada menos fanático. nada mais que Fanático, um vilão muito forte e conhecidíssimo para os fãs de HQs, que se junta com a Mística para realizar uma visitinha. E nada esse aí faz pacífica sentido ao ter Xavier, mas super as força. decisões dá errado porque o Fanático é um completo descontrolado que desiste de seguir o plano da Mística de roubar o cérebro pra começar a simplesmente destruir a mansão Xavier. E nesse momento difícil, adivinha quem aparece? Os X-Men. E já que o Fanático também mexeu com a Mística, nesse caso em específico, os vilões e os mocinhos lutarão juntos pelo mesmo objetivo: derrotar o Fanático na primeira grande batalha foda do desenho. E aqui sim começa a batalha. Isso é muito bom, essa batalha é muito foda. Pede aos músicos pra tocarem um tema de ação, porque o bicho vai pegar. Eu amo essa frase do Pooh. Olha a pare que teve aqui pra tirar o Fanático de cena. No final de tudo, o Fanático é derrotado e preso novamente. Então os vilões e os mocinhos voltam a ser inimigos para continuarmos o desenho. Enfim, sem tempo para mais, porque a Vampira começa a ter pesadelos com uma certa memória que aparentemente não é dela. E esse tal sonho acompanha a Mística e o Magneto brigando por um certo bebê que sempre ao final do sonho cai de um penhasco, mas não morre porque isso aqui ainda é um desenho infantil. E o grande plot twist do episódio é que esse bebê é simplesmente o Noturno. Sim, aparentemente a twist do episódio é que esse bebê é simplesmente... O Xavier tá tocando nela ou não? Porque senão, fi. Por de roteiro, o Xavier tá tocando nela e não desmaiou. simplesmente o Noturno. Sim, aparentemente a Mística é mamãe biológica do Noturno e a Vampira, por ter tido contato com a Mística anteriormente, acessa essa memória meio esquisita, revelando assim essa bomba para nós telespectadores que não são fissurados ou acompanham as HQs. A Mística então até tenta certamente acertar as coisas com o Noturno, mas o Magneto fica sabendo disso, manda a galera do mal impedir esse encontro entre mãe e filho, e nesse momento os X-Men também... Eu nunca entendi porque o Magneto só não pra isso, tá ligado? Não sei qual a pira. O Noturno também é filho do Magneto. Para proteger o Noturno e fazer a segunda grande luta desse desenho. Começou a ficar difícil. São de track Dragon Ball bom demais. Puta que pariu. Coitado do Mercúrio. No final do episódio, os mocinhos vencem, o Noturno fica muito triste com toda essa situação. Porra, como assim minha mamãe biológica é uma super vilã? Mas depois de um papo sentimental com a Vampira, o Noturno... Cara, pra mim, muito da hora que vai construindo aos poucos a relação da Vampira com o Noturno de Irmandade, tá ligado? Eu acho muito bonito. começa a se sentir
um pouco melhor. E em paralelo a isso, o desenho nos mostra uma cena da Mística muito triste com a situação, porque aparentemente ela não queria abandonar seu filho, mas foi obrigada pelo Magneto. Deixando essa trama um pouco de lado, você que tá vendo esse vídeo agora deve ter percebido que nosso queridíssimo Wolverine tá meio sumidão nesse desenho. E isso acontece porque os produtores de X-Men Evolution buscavam atingir um público mais infantil com essa série e achavam que ele não era um personagem tão infantil assim. Qual é? Logo Logan? O cara só rasga os outros, pô, nada demais. E apesar do Wolverine ter ficado escanteado por boa parte dessa temporada... Cara, os episódios do Logan são os melhores do desenho, não tem como, tá ligado? Tipo, são separados do núcleo principal, mas são muito bons. Sim, uma trama solo que se repete durante todo o desenho e que nos aprofundaremos agora. Em mais um dia de merda qualquer na vida do Logan, ele começa a ter pesadelos com uma pessoa e em um lugar específico. E para resolver esse enigma, Wolverine decide viajar para o lugar onde seus pesadelos acontecem, nas montanhas do Canadá. No meio da viagem, o Wolverine descobre que acidentalmente o Noturno e a Kitty vieram juntos, mas antes que Logan tente levar os dois para casa, ele começa a sentir dores de cabeça e o Wolverine é obrigado assim a ficar de babá mesmo. Os três chegam ao Canadá e lá o Wolverine descobre que o motivo dos pesadelos e das dores de cabeça é tudo culpa dos vilões, Dentes de Sabre e desse cientista maluco aí responsável inclusive pelos poderes do Wolverine, os de Adamantio. Os dois têm pendências antigas com Logan e juntos querem acabar com o nosso herói, mas dá errado porque com a ajuda do... Nossa, essa cena é muito foda, tá? Essa cena é muito foda, muito emocionante, tá ligado? A Kitty tem umas cenas muito foda com o Logan. O Wolverine consegue impedir o plano maléfico dos vilões. Depois dessa trama do Wolverine, os dias se passam e tudo parece estar indo bem. O Grosso decidiu invadir. Música de Persona de fundo, muito foda. Os dias se passam e tudo parece estar indo bem até Grosso decidir invadir a mansão Xavier do nada. Então, vendo isso, a Jean decide tentar conversar com o Grosso, que não tá muito afim de partir pra cima. Então, vendo isso, a Jean decide... A Jean foi derrubada por um galho. Tá muito afim de papo e parte pra cima da Jean. Então começa uma briga Que porra é essa? acaba bem rápido porque vamos concordar que o Grosso é meio paia. E depois da Jean ter ganho a luta, ela é sequestrada por uma nave redonda aleatória que quem é o dono dessa nave? Por que Ih, Grosso tem decidiu toques. bater de frente assim com um X-Men do nada? Fica no vídeo que já já eu te conto. Não, Imagina se SBP. existisse um caçador de insetos que vai atrás deles em qualquer lugar. Porque o professor Xavier fica sabendo da existência de mais um mutante, mas não qualquer mutante. Simplesmente o irmão do Tipo, a Ciclope. Jean some e ninguém dá uma O foda. Alex, que até então o Ciclope achava que tinha morrido num acidente aéreo que também desviveu seus pais, mas não. Alex está vivo e aparentemente também tem poder. Joga no Quando Vasco. fica sabendo dessa notícia, obviamente Ciclope fica muito feliz e logo pega um avião junto ao professor Xavier e ao Wolverine rumo ao Havaí para reencontrar seu irmão. Chegando no Havaí, nossos heróis não acham o irmão do Ciclope logo de cara, e esse é o menor dos problemas, porque o professor começa a sentir a presença do Magneto que realmente estava por Cara, perto sequestra um e avião. ele captura o Xavier. O Wolverine então parte desesperado para resgatar o professor, e no final quem sobra para procurar o irmão do Ciclope é só o próprio Ciclope. E ele realmente consegue fazer isso. Os dois têm um encontro muito emocionante, o Alex mostra seus poderes, diz que já tinha conhecido o Magneto e o Ciclope fica muito confuso com isso. Mas aí o Alex diz: calma lá meu mano, o Magneto é do bem, ele só quer mostrar o seu novo experimento para nós, mutantes. Entra nessa nave comigo que lá eu te conto tudo. O Ciclope então segue o irmão e detalhe, a nave que os dois entraram é do mesmo tipo de nave que a Jean tinha sido sequestrada anteriormente. Guardem essa informação. E em paralelo com essa história toda, a Tempestade descobre que a Mística do nada também decidiu invadir a mansão Xavier e as duas começam a brigar. Outra briga Uma sua. é dos X-Men adolescentes que sobraram contra os vilões adolescentes que sobraram. E acham que as lutas acabaram? Não acabaram, porque a tentativa de resgate do Wolverine dá errado, Logan vai parar numa ilha isolada e nessa ilha Wolverine encontra o Dente de Sabre e os dois também começam a brigar. Perceberam que nesse episódio todos os vilões É porradaria. É o Battle Royale. do nada? Deixando essas tramas de luta um pouco de lado, o Magneto, depois de capturar o professor Xavier, finalmente explica o que tá rolando. Basicamente, o plano do Magneto é dar um jeito dos vilões e dos mocinhos começarem a lutar e fazer com que os respectivos campeões de cada luta ganhem vagas no seu novo projeto, o Asteroide M, um lugar isolado de tudo, onde os mutantes viverão isolados de humanos comuns e atingirão o seu potencial máximo. Eles poderão entender Eugenia. as habilidades mutantes a salvo dos que podem maltratá-los. O professor
professor então logo discorda desse plano do Magneto, fala que os humanos e os mutantes podem viver juntos pacificamente, e olha que conceito e que metáfora foda sobre o preconceito. Nós podemos nos apresentar à humanidade como amigos. Você é um idealista, Charles. Eu sou realista. É um futuro sombrio e temos que nos preparar para enfrentá-lo. Magneto não tá nem aí para a opinião do professor Xavier e só tá esperando os vencedores de cada luta para colocar seu plano em prática. Então, depois de um tempinho, alguns dos vencedores das lutas chegam no asteroide M. O Magneto prende os mutantes que recusaram a participar do projeto, no caso apenas alguns dos mocinhos, e as coisas que já iam mal começam a piorar quando o Ciclope chega no asteroide e o professor descobre que aparentemente ele e seu irmão agora estão do lado dos vilões. O professor então questiona o Ciclope, que responde: rapaz, tava sabendo dessa palhaçada do Magneto aí não. Então Ciclope ameaça que vai partir pra cima dos vilões, mas é acalmado pelo Alex, que fala para o Ciclope não se preocupar porque pra ele... Ciclope de cabelo branco muito foda. aprimorar os poderes dos mutantes. Essa bicha ficou muito feia, lembra que deram redesign. E o professor, sentindo que ia dar merda, manda uma mensagem mental para o Wolverine dizendo: Logan, perde essa batalha aí com o dente de sabre e vem nos salvar aqui. Então o Wolverine perde a batalha de propósito, reúne os outros personagens que também tinham perdido suas respectivas lutas, os derrotados, e todos vão rumo ao asteroide M impedir o plano do Magneto, incluindo os vilões que perderam suas batalhas. No caso, o Groxo e a Mística. Sim, a Mística mamou pra tempestade. O Ciclope então fica meio confuso sobre seguir ou não o plano dos vilões, mas de novo o Alex consegue convencê-lo a ouvir o Magneto e finalmente o Ciclope aceita de vez. Então os irmãos entram numa máquina aleatória, conseguem poder absoluto numa cena muito foda, mas bem nesse momento o Wolverine e sua gangue chegam para salvar todo mundo e começar o que é até então a melhor batalha desse desenho: Magneto e sua gangue versus os X-Men junto da Mística, que tá putaça com o Magneto por não ter tido sua vaga garantida no projeto. Então aqui sim, começam a batalhar. Essa temporada é muito boa, tá? Cara, a Toei sabe fazer soundtrack. Ciclope vê que cometeu um grande erro ao acreditar no Magneto e, junto ao seu irmão, destroem o asteroide M. Com isso, os dois perdem as suas evoluções máximas, mas ainda continuam com seus respectivos poderes. E enfim, o que importa mesmo é que no final os mocinhos vencem, o Magneto é derrotado, e no meio dessa confusão toda, a Mística e o Dente de Sabre fogem. E acreditem, ainda darão muito trabalho para os nossos heróis. Ou se não. Nessa confusão toda, todo mundo segue sua vida e a Jean inclusive começa a ter um caso com o Duncan, um valentão da escola meio babaca e lógico. Esse novo relacionamento deixa o Ciclope cheio de ciúmes. Ei, Aprende coitado do Ciclope, ele não tem uma mídia que não envolva ele de um triângulo amoroso. Coitado do meu querido Ciclope. Ciclope, regra básica desse tipo de produção: ter poderes igual não ter namoradas. Ademais, a Jean também entra para a equipe de futebol do colégio de Bayville, onde joga muito bem mesmo. Pra mim já levava a bola de ouro no lugar do Rodri. Em paralelo a isso, o Ciclope começa a questionar esse negócio de identidade secreta, porque mais cedo, ele por pouco não conseguiu salvar uma pessoa que estava em perigo por ter tentado não revelar seus poderes. Mas logo o professor chega para acalmar os ânimos, diz que os humanos ainda não estão preparados para tal revelação, e por hora as coisas seguiam razoavelmente bem, mas as coisas que iam bem começam a ir mal, porque o Avalanche começa a ter a mesma paranoia do Ciclope, e sem ninguém para impedir, já que a Mística desapareceu após a derrota do Magneto, o Avalanche e o resto da gangue do mal, que agora se chamam de Irmandade, decidem revelar seus poderes pra geral da escola durante o jogo do time feminino do colégio. O Summers gosta de esconder as coisas, mas eu já cansei de esconder nossos poderes. Então ter um banco confiável, Não, com banco DG, confiável, com não. taxas, isso faz toda a diferença. Bom filme, tá bom, muito foda esse filme. Então o jogo finalmente começa, a Irmandade chega para interromper a partida e revelar os poderes / identidade secreta dos mutantes pra todo mundo, incluindo os poderes dos nossos protagonistas, e assim os nossos heróis se veem obrigados a lutar contra a Irmandade e então lutam. Coitado da Irmandade, o cacete que eles levam é muito forte.
dá em muita coisa, tirando um incêndio que acontece literalmente do nada, mas logo a tempestade chega para dar fim ao incêndio e o professor Xavier logo utiliza seus poderes para manipular as mentes que presenciaram esse acontecimento. Esse foi o maior... Para que ninguém se Esse foi o maior queima de arquivos da história dos X-Men, tá ligado? lembre de nada. O professor é muito brabo, não tem jeito. Então no final a identidade dos vilões e dos nossos heróis são preservadas e tudo lindo. Deixando essa trama menos relevante um pouco de lado, a gente percebe que agora o Instituto Xavier recebeu diversos outros mutantes / membros, dos quais, por serem menos experientes, têm menos relevância que os nossos protagonistas, mas valem a pena serem mencionados aqui. E esses são Tabitha ou Bombom, como a menina rebelde. Não, mas ela ainda é da Irmandade. Tem que esperar, espera cozinhar. Uma personagem que tem poderes de Sim. controlar a lava. É a Bob, segunda o Homem divisão. de Gelo, como Bob, o Homem de Gelo, e etc. Tem mais alguns, mas a maioria não importa muito pra história. É, a segunda divisão. No dia seguinte, a Jean ganha o prêmio de melhor jogador O que importa são os poderes deles e quando eles usam de vez em quando, tá ligado? do ano do colégio Bayview. Boa, Jean, repito, eu não daria pro Rodri a bola. E lá ele. Então a Jean sobe no palco da escola para discursar sobre o prêmio, mas bem no meio do discurso os poderes da Jean saem de controle. Então ela começa a ler a mente de todo mundo de uma vez sem querer, o que faz com que a Jean surte e inclusive quebre o prêmio. Por sorte, a Jean consegue terminar o discurso e sair dessa situação de merda até que bem. E depois desse surto, ao invés de procurar a ajuda do professor, a Jean tem outra ideia que Um super bonde pra arrumar a porra do prêmio. vida como se nada tivesse acontecido. Porém, dá errado porque os poderes da Jean começam a se descontrolar com cada vez mais frequência e inclusive ela quase destrói a escola em um desses surtos. A parada ficou séria, menor. Então mesmo que a Jean não queira ajuda, como as coisas saíram muito de controle, os X-Men são obrigados a intervir na situação. Com isso, o professor Xavier percebe que toda essa merda só tá acontecendo porque os poderes da Jean estão se desenvolvendo de uma forma muito mais rápida do que ela pode controlar. E então, com a ajuda dos nossos heróis, e especialmente da vampira, os poderes da Jean voltam ao normal. A história segue e o professor Xavier recebe a notícia que o sistema de segurança da cidade onde seu irmão está preso tá com problemas. E se o Xavier não ajudar, o fanático pode fugir de novo. Já vimos o porquê isso é ruim. Só voltar um pouquinho o vídeo. Pra ajudar a resolver esse BO, o professor então decide viajar até a cadeia onde seu irmão está preso. E detalhe, como isso é um problema de família, ele decide viajar sozinho. E com a tempestade na África e o Wolverine na estrada, os adolescentes irão ter a mansão Xavier só pra eles pela primeira vez na série, pelo menos até o professor voltar. Os adolescentes vão pra escola e lá a Misty, uma nova amiga dos nossos protagonistas que não tem poderes, chega na Kitty e fala: Kitty, não seria maneiro que convenientemente alguém dessa escola ficasse sem os pais em casa hoje? Aí a gente já aproveitava e dava uma baita de uma festa. Olha só que coincidência, não? Os X-Men estão sozinhos em casa e vendo essa ideia, os adolescentes decidem marcar a tal festa e chamar todo mundo da escola. Mas ainda temos um problema, porque obviamente a Jean e o Ciclope não vão gostar nem um pouco dessa ideia, já que são os mais sérios dali. Mas rapidamente os outros X-Men bolam um plano para se livrar dos dois enquanto a festa tá rolando. E em paralelo a isso, o professor descobre que os problemas do sistema de segurança da cadeia não foram causados por uma simples falha técnica, mas sim porque foram O professor Xavier é o técnico de Senai, tá ligado? sabotados. E por quê? E por quem? Já já eu te digo. Porque finalmente a festa começa e inicialmente tudo está muito bem até a Misty meio que sem querer entrar na sala de treinamentos dos X-Men junto de outro amigo dela, o Fliperama, um moleque meio esquisito que ama jogos de computador. Os dois entram na sala e começam a mexer no cérebro como se fosse um computador. Inclusive a Misty até consegue uma cópia dos dados dos mutantes achando que fosse a configuração de mais um joguinho. Essa moça tá muito suspeita. Os X-Men então tentam impedir essa situação entrando na sala de treinamento, mas inicialmente dá errado porque o Fliperama acha que tudo isso é só a fase de um jogo. Então ele começa a atacar Ainda bem que ele é todos os burro. obstáculos possíveis da sala de É o gamer médio, né? É o gamer médio. treinamento pra cima dos nossos protagonistas e depois de muita luta, nossos heróis conseguem sair dessa situação sem que seus poderes sejam descobertos. Mas o que importa mesmo é que depois de um tempinho o professor Xavier chega e conta para os mocinhos que ele suspeita que tudo o que aconteceu nesse episódio foi na verdade uma grande armação de alguém que por algum motivo queria ter acesso à mansão X, e esse alguém é nada mais, nada menos, nada mais que Mística, que bolou todo um plano para conseguir tirar o professor da mansão Xavier, podendo assim entrar na mansão de
boa com seu novo disfarce. Sim, a Misty na real é só mais uma das várias faces da mística, e no final ela conseguiu enganar todos os nossos heróis direitinho, roubou alguns dos dados do cérebro, e isso vai ser muito importante mais pra frente na história. Então agora cabe a nós descobrir quem Preparação, tá? foi e do que estava atrás. No dia seguinte, o Noturno e o Spike se encontram em mais uma aula qualquer de química, e quem tá dando essa aula é o professor McCoy. Esse professor é fera, hein? O professor mais gente boa da escola de Bayville. E mesmo com o professor sendo simpático, a aula tá meio chata, porque química é uma matéria de merda que só fica legal quando a gente vê em ação, tipo Breaking Bad. Então deixa nosso resumo de Breaking Bad e deixa o link aí em cima. Que Então, time! o Spike decide dar um jeito de matar a aula pra andar de skate, a aula segue, e o professor McCoy do nada começa a ter uns surtos esquisitos. A consideração que faz do viver tão longa calamidade. Conforme o tempo vai passando, esses surtos começam a se repetir com cada vez mais frequência. E, inclusive, em um deles, o professor McCoy quase parte pra cima do Spike numa cena muito boa. E então, depois de tudo isso, o Sr. McCoy decide ir bater um papo com o professor Xavier pra ver se ele consegue ajudá-lo. Aqui descobrimos que o professor Xavier já tinha oferecido ajuda ao McCoy na adolescência, mas ele não aceitou a ajuda e criou um antídoto para controlar seus poderes ele mesmo. Mas a cagada é que agora esses poderes estão ficando incontroláveis de uma forma que nem esse tal antídoto consegue dar um jeito. A conversa não dá em muita coisa e o Sr. McCoy decide voltar para a escola para tentar desenvolver um novo antídoto, mas dá errado, ele começa a ter mais um surto e aqui sim o nosso queridíssimo Sr. McCoy se transforma em uma grande fera que ataca todo mundo que vê pela frente. Os X-Men então encontram o Sr. McCoy com a skin de monstro azul gigante, dão um jeito de acalmar o cara, e agora com essa aparência... Uma das melhores cenas. Cara, ele conta a cena do Spike fazendo como fala? O poema que o McCoy falava pra se controlar, mano. Ah, mano, uma cena muito foda, velho. Acalmar o cara, e agora com essa aparência... Curva do personagem do Spike, mano. Ele não trabalha mais na escola. Boa notícia, como é um cabra muito legal, muito simpático, ganhou um novo emprego dando aula agora na Mansão X, ficando conhecido como Fera. E agora, meus amigos, teremos uma sequência de episódios que não são muito relevantes para a história principal da série, mas que valem a pena serem citados. Como o episódio em que uma tribo africana liderada pelo seu líder Ungan tenta sequestrar a Tempestade para roubar os poderes dela com o Esse episódio é bom, de pô. dominar o continente africano, mas com a ajuda dos X-Men... Porra, nem é o país, é o continente, caralho. Do Spike, que quase saiu dos X-Men nesse episódio por não estar dando tudo de si nos ensinamentos na escola, blá blá blá. O que importa mesmo é que no final eles conseguem resgatar a Tempestade, o Spike fica nos X-Men e seguimos. Aqui também temos o episódio em que o Avalanche decide Esse episódio é da hora, tá? os X-Men, e não, isso não é um plano da Mística ou da Irmandade para derrotar os nossos heróis. Eu achei isso engraçado. Não compensa e decidiu mudar de lado. E o outro motivo que o fez ter essa escolha É Kit. porque o Avalanche tá afim da Kit. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. É errado torcer por esse casal porque Não. eu tô torcendo. O Avalanche então tenta seguir as regras e não fazer besteiras durante um tempo, mas dá errado, porque a maioria dos X-Men culpa o nosso mano Avalanche por qualquer coisa de ruim que aconteça na casa. E na maioria das vezes o coitado nem fez nada de errado. Tadinho do Avalanche. Preconceito é foda. Aliás, esse mano parece muito o Kevin de Ben 10. Quase iguais. R$1.320. Eu queria muito que a Avalanche fosse pros X-Men, tá ligado? Eu acho ele um personagem da hora. Então com isso ele decide sair da gangue dos X-Men, mas ao Não tô menos nos no filhos da final do puta. episódio o Avalanche recebe um beijinho de despedida da Kit. Que fofos. E sem tempo para paixões paralelas, porque finalmente chegamos no especial de Natal desse desenho. Oxi, tem especial de Natal? Que especial foda e Eu emocionante. não lembro. Aqui conhecemos Warren, um mutante muito foda, muito da paz, que possui essas asas... Ah, lembrei. E justamente nas vésperas de Natal decidiu começar a combater o crime e salvar os inocentes de Baby. O anjo. Logo, o boato de que um suposto anjo anda salvando a galera começa a circular pela cidade. E lógico, essa história toda também chega aos nossos heróis, que logo sacam que o anjo na verdade se trata de um novo mutante. O professor X fica preocupado que as atividades desse tal anjo chamem a atenção da galera para a existência dos mutantes. Então ele pede para os X-Men que não foram passar o Natal com sua verdadeira família, no caso a Vampira e o Ciclope, para ter uma conversa com o Warren e recrutá-lo para os Coitado X-Men. deles.
Em paralelo a isso, o Magneto, que obviamente não morreu, retorna nesse episódio, dá um jeito de causar um acidente de trânsito que resulta na quase queda de uma família inocente no rio de Bayville, e o Magneto fila só da faz puta. isso para chamar a atenção do anjo, que realmente foi ao local que o Magneto queria e inclusive salvou toda essa família do afogamento. Mas como o Magneto é um arrombadinho, ele consegue dar um jeito de deixar a população contra o anjo, culpando o nosso herói pelo acidente. Esse cara não é anjo coisíssima nenhuma, é uma aberração! É uma aberração! É isso mesmo! Um tempo depois, Coitado do meu brother. o Warren acabou fugindo para uma capela aleatória e lá ele encontra o Magneto, que propõe para o nosso anjo uma parceria que logo é negada. Com isso, o Magneto fica puto da vida, parte pra cima do Warren. Ó, que E nesse desgraçado. momento difícil, adivinha quem aparece? É Ciclope e Vampira, que rapidamente vão ajudar o anjo na porrada. O Magneto é muito foda. Ele tancou a vampira. Como caralho ela tá voando, sendo que o Magneto usa o magnetismo da roupa dele pra voar? Ela tá usando o poder da Jean? No final da briga, os mocinhos se saem melhor, o Magneto foge, o Ciclope e a Vampira tentam recrutar o anjo para os X-Men, mas por agora o Warren decide ficar na dele mesmo. Assim o episódio acaba com essas belas cenas dos nossos heróis felizes com suas respectivas famílias no Natal. É muito lindo. Aliás, tô postando esse vídeo meio em época natalina e desejo a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Seguimos. Quer dizer, na verdade não seguimos nada, porque se você viu o anúncio do início, viu que a plataforma quis me sacanear e a outra parte vocês só verão já, depois, meia-noite. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas assim que a Lili cantar, eu posto aqui. Então... Bom vídeo, tá? Bom vídeo. Eu amo X-Men Evolution, tá ligado? Pra mim é a melhor adaptação de X-Men. Foda-se. Foda-se. Ah, você tá errado que X-Men 97, foda-se. Pra mim X-Men Evolution é a perfeição em formato de X-Men. É fechadinho, é tranquilo, não precisa de continuação. X-Men Evolution acabou. Pra mim a melhor coisa de uma série, de um seriado, é quando começa e termina. Acabou. Não precisa de continuação. Ouviu Dragon Ball e Naruto. Mas, isso aí, pô. Ótimo vídeo do Clark. Como sempre, né? O Clark pra mim é um dos melhores youtubers que temos aqui de resumo de séries. Sabe, aquele... Ah, cara, ele pulou, não falou lá do Spike fazendo recital lá, fazendo o poema pro Hank McCoy. É, mas acontece, né? Mas é um vídeo bom, bem editado. Os vídeos dele são bem trabalhosos, tá ligado? Ele, porra, a galera desse cara deve ser um monstro, né, mano? Porque pra pegar todos os episódios, ele precisa pegar só um takezinho e colocar aí, mano. O cara é muito brabo.